Boa noite, queridos jovens, meninos e meninas de quem eu tenho tanta saudade de estar presencialmente juntos. Nós vamos hoje ter uma reflexão em cima de um texto de Lucas, uma parábola contada por Jesus. E eu peço para que Deus nos abençoe, que Ele fale ao coração de cada um, ao meu coração, ao coração de vocês. E que a palavra dele seja eficaz nas nossas vidas, gere transformação, apesar das minhas limitações. Nós vamos conversar sobre a parábola do fariseu e o publicano, uma parábola conhecida e bastante peculiar. Ela só se encontra no Evangelho de Lucas, ela é um texto exclusivo de Lucas, ela não está em nenhum dos outros evangelhos. Essa parábola Jesus a propõe não aos seus discípulos, mas a um grupo específico de pessoas. Isso torna essa parábola bastante específica, bastante peculiar. Vamos ler lá então em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus conta essa parábola, essa história para alguns ali que estavam próximo dele. E no versículo 10 ele apresenta os 2 personagens dessa história, dessa parábola. Um fariseu e um publicano. Anônimos, né? E o que é um fariseu? Quem são os fariseus? Fariseus, eu vou ler a definição que eu tenho aqui. Fariseus são judeus, membros de um grupo religioso judaico que surgiu no século II a.C. e que vivia na observância estrita da Torá e da tradição oral. Torá, os judeus chamam de Torá aquilo que nós cristãos chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os fariseus observavam a lei da Torá e toda a tradição oral. O termo fariseu significa separado, santo. E eles eram envaidecidos da sua condição religiosa e se autoproclamavam a verdadeira comunidade de Israel. Se preocupavam demais com o que era visível e praticavam suas obras com o objetivo de serem vistos dos homens. Jesus fala isso lá em Mateus. Eram atentos às minúcias, aos detalhes rituais, mas não praticavam a misericórdia. Esses eram os fariseus. E os publicanos? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles nascidos nas nações que foram dominadas pelo Império Romano e que prestavam serviços administrativos ao Império Romano, principalmente na coleta de impostos. No caso específico aqui nós estamos falando de judeus. Então o publicano aqui é um judeu coletor de impostos ao serviço do Império Romano. Eles eram detestados, eles eram desprezados pelos demais judeus, que os consideravam traidores da nação. E também muitas vezes eles se envolviam em corrupção, cobrando das pessoas além do que elas deviam. E sofriam por isso grande repúdio de todos os judeus e principalmente dos fariseus. Só para a gente exemplificar, a Bíblia cita alguns fariseus famosos. Saulo de Tarso, que a gente conhece mais como o apóstolo Paulo, era fariseu.
Nicodemos, aquele que procurou Jesus para uma conversa no meio da noite, e é para quem Jesus falou que importava nascer de novo, e ele não entendeu, e falou, mas como que eu posso, sendo velho, voltar para a barriga da minha mãe? Esse Nicodemos era fariseu. José de Arimateia, homem rico, que cedeu a sua sepultura para ali ser depositado o corpo de Jesus depois de morto, crucificado, e assim se cumprisse a profecia do Antigo Testamento de que ele seria sepultado junto aos ricos. José de Arimateia também era fariseu. Só para exemplificar alguns fariseus e que a Bíblia cita. E publicanos que a Bíblia cita. Mateus, também chamado de Levi, um dos 12 apóstolos, que escreveu o Evangelho de Mateus, era publicano, coletor de impostos. Zaqueu, aquele que era de baixa estatura e subiu uma figueira com a intenção de ver Jesus, era publicano. Era também, a Bíblia fala que ele era um maioral dos publicanos, provavelmente ele era um chefe de alguma seção de coleta de impostos, alguma coisa assim. A gente seguindo e caminhando no texto que a gente leu, a gente vê no versículo 11 e 12 a oração do fariseu. Aqui é um fariseu e um publicano anônimos, Jesus não fala quem eles são. O versículo 11 e 12 mostra como que o fariseu se portou na sua oração. Ele fala que ele não era como os demais homens. Ele não roubava, ele não era injusto, ele não adulterava e muito menos era como o publicano. E a gente vê como até a prática de coisas aparentemente boas, como esse fariseu fala na sua oração, que ele jejua 2 vezes por semana, dá o dízimo de tudo que tem, não rouba, não pratica injustiça, não adultera. Até a prática de coisas que são boas, aparentemente boas, podem carregar algo de obscuro por trás. O ser humano, na sua condição natural, sempre tem a tendência, sempre tende a inflar o seu ego. Tem a tendência sempre de projetar a sua imagem e de se ensoberbecer. O fariseu da parábola se envaidecia das suas próprias práticas, da sua conduta. Ele estava cheio de si. E por isso que Jesus fala que ele orava de si para si mesmo. A sua oração não chegava a Deus, era dele em louvor a ele mesmo. Já o publicano, no versículo 13, tem uma atitude muito diferente. Né? O publicano, ao contrário, se humilha na sua oração, ciente da sua condição e arrependido do seu pecado. Ele se reconhece fraco, insuficiente, carente da atuação de Deus. E ele não confia nas suas próprias forças, ele sabe-se fraco. Diferente daqueles a quem Jesus propôs essa parábola, que lá no versículo 9 fala que eram aqueles que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. E eu quero citar alguns versículos da palavra de Deus que vão na contramão dessa posição, dessa atitude desses que foram os ouvintes dessa parábola. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia fala, não há justo nenhum sequer. E no versículo 23 do mesmo capítulo 3 de Romanos, a Bíblia fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus também fala que esses ouvintes desprezavam os outros, se achavam superiores, maiores do que os outros, colocavam os outros em condição de inferioridade. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus fala, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Gente, uma parte aqui eu tinha esquecido do versículo mais importante do nosso texto base de Lucas 18, versículo 14, onde Jesus fala que aquele que desceu para sua casa justificado foi o publicano e não o fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aqui Jesus desmascara a estupidez da prepotência. E ele nos anima a ativarmos em nós a atitude de humildade e de plena consciência da nossa fraqueza. Queridos, a vaidade é o laço com o qual Satanás sempre tenta nos pegar. Tem um filme da década de 90, eu acho que é 97,
chama Advogado do Diabo. E, bom, alerta de spoiler aí para quem não assistiu. O ator que faz o diabo ali naquele filme é o Al Pacino, com uma atuação fenomenal. E tem uma frase dele no filme que é bastante emblemática. Ele fala assim: a vaidade definitivamente é o meu pecado preferido, o meu pecado predileto. Satanás, o diabo, falando isso: a vaidade definitivamente é o meu pecado preferido. E a gente tem um perigo muito grande da gente se tornar envaidecido de coisas que não deviam nos tornar assim, né? Como, por exemplo, envaidecidos da nossa própria religiosidade, das nossas posturas, do nosso conhecimento, envaidecido da nossa atitude diferente dos demais, como o fariseu da parábola, que eu sou diferente dos outros homens e principalmente desse publicano. Vaidade da nossa condição espiritual e até vaidade da nossa piedade. Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, fala, por exemplo, sobre como dar esmolas, falando para que a gente não dá esmolas como os hipócritas que tocam trombetas e fazem para que todos vejam, para ser vistos dos homens, mas que a gente, quando der esmolas, que a nossa mão direita não saiba o que a nossa mão esquerda fez, que a nossa mão esquerda não saiba o que a nossa mão direita fez. Para que a gente não se envaideça, para que a gente não faça as coisas para que os outros vejam como nós somos espirituais ou como nós somos diferentes, mas que a gente alimente sempre no nosso interior a atitude de humildade, que foi o exemplo que Jesus nos deixou. E assim eram os religiosos fariseus. Eles eram arrogantes, soberbos, prepotentes, orgulhosos, pensavam que se justificariam a si mesmos e consideravam-se mais do que os outros, se colocavam em cima de um pedestal da sua própria vaidade e arrogância, e por isso mantinham longe deles aqueles que eram pequenos, aqueles que eram frágeis, aqueles que Jesus chamavam desses meus pequeninos. A consequência de toda essa vaidade dos fariseus foi que eles se tornaram figuras frias, insensíveis, desumanas, distantes dos carentes e dos necessitados. E a Bíblia mostra que Jesus, a esses religiosos, Jesus repreendia duramente. Não poucas vezes Jesus os chamou de hipócritas. E em contraponto aos fracos e desvalidos, Jesus sempre se apresentava compassivo e acolhedor. Isso fecha completamente com o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O apóstolo Paulo teve uma experiência sobrenatural que ele relata lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Uma experiência espiritual ímpar. E ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele fala isso no versículo 2. E depois no versículo 4 ele fala ao paraíso, arrebatado ao paraíso. E que ele ouviu palavras inefáveis que não tem nem como ser dita aos homens, e teve revelações grandiosas. E toda essa experiência espiritual riquíssima que Paulo teve, especialíssima, também impulsionaram Paulo a cair na armadilha da vaidade. Satanás montou o laço para Paulo ali, usando como material para fazer o laço a própria vaidade do homem. E Paulo, por muito pouco, não coloca o seu pé nesse laço. Nós vamos ler a continuação dessa história lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao 10. E para que não me ensoberbecesse, Paulo falando, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta,
Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós não precisamos ser super-heróis. Nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Nós não precisamos fingir e tomar postura de que nada nos atinge, que nós não temos medo de coisa nenhuma. Não é isso que Deus espera de nós. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E o que Ele quer de nós é um coração quebrantado. Um coração quebrantado que resulte em atitudes carregadas, repletas de misericórdia. Não a atitude do fariseu que se coloca sobre um pedestal para se dizer melhor que os outros, mas a atitude daquele que tem misericórdia a oferecer para quem necessita. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Salmo 51, 17. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, porque não vim chamar justos, e sim pecadores. Mateus 9, 13. Nós somos chamados a apresentar diante de Deus um espírito quebrantado, um coração contrito. E a palavra diz que o Deus Santíssimo habita em contrito e abatido de espírito. E diz também que Ele quer misericórdia e não sacrifícios. Qualquer atitude diferente disso na nossa postura de conduta e de religiosidade simplesmente vai nos colocar acima dos outros e nos afastar daqueles que realmente necessitam. Nós somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra. A gente só vai ser luz do mundo e sal da terra se a gente for acessível, acolhedor àqueles que necessitam de nós. Os fariseus tomaram uma postura diferente e ficaram distantes, julgando os outros e não oferecendo e praticando misericórdia de forma nenhuma. E a gente não tem que se envergonhar das nossas limitações, das nossas fraquezas, da nossa condição de formados do barro e da nossa vida que é tão passageira e que a Bíblia fala que passa como um sopro e como a flor da erva que nasce num dia e seca no dia seguinte. Jesus, Ele mesmo, se demonstrou humano e conheceu as nossas limitações, foi sujeito às às mesmas paixões que nós somos sujeitos. Ele sentiu fome. Jesus se permitiu chorar diante do túmulo do seu amigo querido Lázaro, mesmo sabendo que ele ia fazer logo após. No Getsemane, Jesus sentiu a sua alma profundamente triste, em uma angústia que ele falava que a minha alma está angustiada até a morte. E nessa angústia ele pede ao Pai que, se possível, passasse dele o cálice de seu martírio. E em nada disso Jesus pecou. No reconhecimento das suas limitações enquanto carne, enquanto encarnado, enquanto homem, em nada disso Jesus pecou. Mas em tudo isso ele humildemente se identificou com a nossa condição humana. E é por isso que hoje a gente tem um sumo sacerdote que conhece as nossas limitações e que se compadece nas nossas fraquezas.
Hebreus 4, de 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos jovens, algo que a gente precisa aprender é não ter o nosso coração altivo, não nos achar mais do que os outros, mas saber da nossa condição de homens, mulheres pecadores e carentes, necessitados da glória de Deus. E assim a gente vai receber misericórdia e vamos achar graça e socorro na ocasião oportuna, porque a gente se coloca na nossa atitude diante de Deus como se colocou aquele publicano, reconhecidamente pecador, mas arrependido e prostrado, humilhado diante de Deus. Eu quero terminar essa nossa reflexão de hoje com uma frase que eu li no começo dessa semana do pastor Jonas Madureira e que eu achei que resume muito bem tudo aquilo que a gente conversou até agora. Dê um beijo em sua fraqueza e diga: seja bem-vinda, porque é você que me coloca ao pé da cruz.